Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós estudaremos sobre denotação e conotação. Vamos lá entender o que é isso. O que estudamos e o que ainda vamos estudar. Na aula anterior, estudamos estratégias de leitura e dicas para compreender um texto narrativo, no caso, a crônica. Na aula de hoje, vamos entender o sentido conotativo e o sentido denotativo e identificar em uma crônica. Antes de lermos a crônica, vamos relembrar o conceito de conotação e denotação. O que é, então, conotação e denotação? A conotação e a denotação são manifestações da linguagem que estão relacionadas com os significados das palavras ou expressões de um enunciado. O que é a denotação? A denotação é o uso do sentido literal ou real da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela não proporciona espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetiva e precisa. Por esse motivo, a denotação compreende o sentido dos dicionários, ou seja, o sentido próprio, original e direto das palavras. Assim, a intenção de um enunciado, de uma enunciação denotativa, é emitir a mensagem ao receptor, de modo que ela não seja interpretada ou decifrada de outra maneira. Exemplo de textos que utilizam a denotação. Com o intuito de não abrir margem para outras interpretações, muitos gêneros textuais utilizam a linguagem denotativa, por exemplo, notícias e reportagens, bulas de remédio, manuais de instruções, textos científicos. A conotação. A conotação é o uso do sentido figurado, metafórico ou subjetivo da linguagem em uma declaração. Quando utilizada, ela proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras, ou seja, das definições que aparecem nos dicionários. Por esse motivo, ela recorre ao uso das figuras e vícios de linguagem para a transmissão das mensagens. Dessa maneira, amplia-se o sentido das palavras, dando lugar à análise do que está implícito no texto. Exemplos de textos que utilizam a conotação. Textos literários, como poemas, crônicas, novelas, mensagens publicitárias, charges e tirinhas, histórias em quadrinho. Sentido conotativo e sentido denotativo. Como vimos acima, o sentido conotativo é expresso pelo uso da palavra ou expressão em um sentido figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Isso porque no meio literário muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Já o sentido denotativo representa o emprego de palavras e expressões em seu sentido próprio, literal, original, real e objetivo. Muitas vezes, ele é caracterizado pelo sentido do dicionário, ou seja, a primeira acepção da palavra. Nos dicionários, depois da acepção denotativa, há, entre parênteses ou colchetes, o termo figurado, o qual indica o sentido conotativo da palavra. Para entender melhor, vamos ver o exemplo da palavra cachorro no dicionário online de português. Aí temos cachorro, substantivo masculino, cão novo, qualquer cão, cria da loba, da leoa e de outros animais parecidos com o cão, construção, peça saliente de madeira ou pedra para sustentação de cimalha ou sacada, molidão. Figurado, e aí o sentido figurado, homem desaforado, de mau caráter ou mau gênio, indivíduo desprezível, canalha. Outro sentido figurado também, criança muito levada, menino traquinas. E nós temos no sentido militar, escora de navio em estaleiro ou peça maciça de madeira que sustenta o peso do navio na calha do estaleiro. Então, esses são os significados do substantivo da palavra cachorro. Também pode ser quinto grupo, que no jogo do bicho corresponde ao número 5, número do cachorro, representados pela dezena 17, 18, 19 e 20.
parte na espora, que dá suporte para a roseta, e também pode ser balsa usada para o transporte de cargas no rio Parnaíba. E aí nós temos um exemplo com sentido conotativo e sentido denotativo. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Eu tenho aí um sentido denotativo. Aquele homem é um cachorro. Aqui foi atribuído o sentido conotativo. Nas orações acima podemos notar que a palavra cachorro é utilizada em dois sentidos diferentes, o denotativo e o conotativo. Importante, é necessário saber que as crônicas são produzidas a partir desses dois tipos de linguagem, tanto a denotação quanto a conotação. Lembrando que a linguagem denotativa é usada mais em textos expositivos, já que a linguagem conotativa é mais usada em textos literários, haja visto que a mesma possui múltiplos sentidos, a depender da intenção do autor ou a mensagem que o mesmo queira passar. Observem agora dois trechos de uma crônica em que temos o uso da conotação. Texto 1. Eu tenho um sono muito leve, e numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Texto 2. Eu a levara até o elevador, ao mesmo tempo aflito para que ela partisse e triste com a sua partida. Nossa conversa fora amarga. Quando lhe abri a porta do elevador, esbocei um gesto de carinho na despedida. Mas, como eu previra, ela resistiu. Vamos lá. No texto 1, a linguagem conotativa é encontrada nas expressões sono leve e leves ruídos. A palavra leve está sendo utilizada no sentido conotativo. Por quê? No sentido literal ou no sentido denotativo, esse termo significa que não pesa. Assim, a expressão sono leve indica que a pessoa acorda com qualquer ruído. Já leves ruídos significa que o barulho é baixo. Então, neste caso aí, eu tenho a utilização do sentido conotativo. No texto 2, o sentido conotativo é indicado pelo uso do termo amarga. Uma conversa amarga significa que ela foi triste e causou dor, ressentimento. Agora a gente tem um exemplo de um texto que tem o sentido denotativo, que neste caso é uma entrevista com a autora Clarice Lispector. Clarice Lispector, de onde veio esse Lispector? É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece lis e peito em latim. É um nome que quando eu escrevi meu primeiro livro, Sérgio Milliet, eu era completamente desconhecida, é claro, diz assim. Essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era, era meu nome mesmo. Você chegou a conhecer o Sérgio Milliet pessoalmente? Nunca, porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil. Porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que não conhecia as pessoas que escreveram sobre mim. Então, aqui nós temos um exemplo de um texto que utiliza a linguagem denotativa. Trata-se de uma entrevista, é algo mais objetivo, não tem a intenção de trazer múltiplas interpretações como numa crônica ou num poema. Vamos continuar. E agora a gente vai para a parte, vamos exercitar o que nós aprendemos. Exercitando, texto 1. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Esse é um trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade. Texto 2. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Cada pedra é herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas no tempo. A lavadeira e a pedra
formam um ente especial, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que nova pedra a acompanha em surdina. Então, a gente tem outro trecho de poema do Carlos Drummond de Andrade. Vamos à questão. Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra por meio da qual se observa o emprego em ambos os textos do sentido conotativo da palavra pedra, a identidade de significação, já que nos dois textos pedra significa empecilho, a personificação de pedra, que em ambos os textos adquire características animadas, ou o predomínio no texto do sentido denotativo de pedra como matéria mineral sólida e dura. Então, vamos ver qual a alternativa correta. Neste caso, a alternativa correta é a letra A, tá? Nos dois textos, a palavra pedra adquire outro significado e, por isso, está em sentido figurado. No texto 1, pedra significa um obstáculo, ou seja, algo que está dificultando a passagem. Da mesma forma, no texto 2, ela representa uma dificuldade, um empecilho na vida das lavadeiras. E para não esquecer, denotação, palavra, apresenta seu sentido original, impessoal. É só você lembrar de dicionário, denotativo de dicionário. E a conotação, a palavra, apresenta outro significado, temos outras interpretações. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações.